Estamos no ar com mais um Saúde em Foco e hoje eu vou conversar com a Alessandra Mirandoli Biloff, ela que é da farmácia Mirandoli, farmácia que tem 15 anos já de atividades e alguns anos vem se desenvolvendo também no ramo de vacinas. Como surgiu essa vontade, essa intenção de também trabalhar com vacinas? Bem-vinda, Alessandra. Oi, bom dia. Sim, faz 15 anos que a gente trabalha, né, atua no atendimento ao público. E desde o início, assim, quando a gente começou a desenvolver o trabalho, a gente trabalhou com muita atenção farmacêutica, né. Então aquele atendimento, com mais atenção, prestando atenção no que a pessoa precisava de fato. E aí a gente logo começou com a aplicação de medicamentos em geral, né. E por uma eu acho que umas tipo assim, o público vinha até a gente pedindo a aplicação de medicamentos em crianças, porque a gente já tinha aquela, né, já estava entrando para aquele lado, assim, de serviços, né. E a gente achou que valeria a pena investir, né, só que não é tão fácil, né, tanto tem que ter um estudo, tem que ter uma dedicação em relação a isso, e eu acho que isso em contrapartida eu queria aquela responsabilidade, eu queria, estudar mais, sempre gostei muito de estudar, de me atualizar, e eu comecei a me encantar, né, com a área das crianças, só que junto com o encantamento vem a responsabilidade, né. Então quando tu trata de um bebê prematuro, de uma criança, tu tem que analisar toda a parte, eu sempre digo, a anatomia dela, né. Então isso foi um desafio. Que muitas vezes a gente fica preocupado se a gente vai dar conta, se a gente vai ser capaz de fazer, mas ao mesmo tempo eu acho que os desafios são importantes na vida da gente, né, e mostram o quanto que a gente consegue ir além daquilo que a gente tá ou do propósito da gente, né. E de fato acho que essa palavra vem, o propósito, né. Então assim, tipo, de tu conseguir auxiliar as famílias de alguma forma e fazer aquele momento que às vezes é tão pesado, tão difícil, que pra gente já é do dia a dia da gente, já não é mais, né. E ter a segurança no que tu vai fazer, né. Então, a gente começou com a aplicação primeiro de medicações e depois por uma demanda, assim, da pa da até de profissionais, assim, a gente foi trabalhando a ideia de entrar com as vacinas, né. Então vão fazer 6 anos que eu aplico vacinas, né, e nesses 6 anos eu estou em atualização constante, né, a sexta mentoria. Então a mentoria que a gente faz, é uma troca com outras clínicas de vacina, outros profissionais, e a gente pega casos clínicos de todos os, desde bebê recém-nascido até o idoso com a idade mais avançada, né. As atualizações, todo dia muda, né. Então, esses dias nós estava conversando sobre, a atualização, né, daí sobre as profissões, e aí eu não alguém disse: "Ah, mas é tão difícil, porque a gente nesse ramo a gente tem que se atualizar toda hora", e eu disse: "No ramo que a gente está também", né. Então por isso é importante o estudo, por isso é importante as mentorias, por isso é importante a atualização constante, né. E nesse sentido, a importância das vacinas, principalmente na infância, mas em todas as áreas da vida. Vocês têm Sim. esse atendimento, dá para dizer assim, de todas as idades, desde as crianças até os idosos. É, se foca muito, né, porque de fato a gente tem muito mais vacina num bebê, numa criança, né. Então, até terminar o calendário vacinal ali, que a gente diz primeiro cronograma, segundo cronograma, é uma extensão de vacinas enorme e uma quantidade enorme. Mas hoje em dia a gente trabalha muito com o público adulto, com o público, feminino, masculino, e tipo assim, entrou vacinas para os 2 públicos e que as pessoas às vezes desconhecem, né. Achar: isso é para mulher", não, é para os 2 públicos, né. E também entrou a vacinação muito para o público 60 mais, né. Então assim, que é de extrema importância que as pessoas desconhecem as vacinas que elas poderiam fazer. Né. Então é um autocuidado, às vezes tu pensa assim: "Ah, mas é um valor que eu vou depositar, né", mas que tu evita complicações futuras, né. Ou É, até dali um pouquinho tu evita, tipo,
uma hospitalização, né, então tudo isso Algo que tem poderia se agravar mais, é, mas a vacina ela tem essa questão preventivo dos casos se tornarem mais graves. isso. Uhum. Isso aí. E entre as principais vacinas que vocês oferecem hoje, tem, claro, a gente, né, falava da questão dos bebês, que são um número maior, mas hoje vocês têm uma demanda grande por outros tipos de vacinas. A gente sabe que tem doenças como a herpes zoster, por exemplo. Sim, Ela é cada vez mais parece que se ouve falar sobre essa doença, que é um problema porque é muita dor, né? Quem tem sente muita dor, sim, e existe uma vacinação possível acessível. sim, é uma pergunta bem, que as pessoas não têm, às vezes, noção de: "Mas por que que eu vou ter herpes zoster, né?". Então eu te pergunto assim, tu já teve catapora ou às vezes a gente teve a catapora e não teve os sintomas, mas a gente teve o contato com o vírus, né. Então, se eu tive contato com o vírus, eu tenho esse vírus guardadinho, não preciso estar com a catapora, né, mas ele tá ali adormecido no nosso organismo. E em algum momento, por alguma baixa de imunidade do nosso organismo, a gente vai acabar desenvolvendo a herpes zoster da forma quando a gente for adulto, né. E a herpes zoster, ela é conhecida como a doença da dor, né. Ela provoca muita dor, são bolhas no corpo, né, e um mal-estar muito grande na pessoa. Então a vacina, antigamente nós tínhamos uma outra vacina. Hoje em dia nós temos uma vacina que ela tem um potencial muito melhor, né, ela tem uma durabilidade melhor e ela tem um processo de ação melhor. São 2 doses da vacina, né, mas é pra vida. Então até, hoje em dia a gente não tem indicação de uma terceira dose, né. Mas claro que com o passar do tempo as pessoas estão envelhecendo e tendo, uma idade mais avançada, tudo a gente vai repensando e estudando, né. Então assim, eu agora vou fazer a minha vacina, eu tenho 38 anos. Se eu tenho uma imunidade baixa, se eu tenho alguma comorbidade, eu já tenho indicação, né. Mas a vacina, ela é a partir de 18 anos, dentro desses cuidados, né, se a pessoa vai ter alguma indicação, e a partir de 50 anos, a gente tem indicação de todas as pessoas fazerem, né. Então faz 2 doses e claro, essa pessoa de 50 anos, né, quando vê ela vai ter 80 anos. Ali com 80 anos, a gente não vai saber se a resposta imunológica dela ainda vai estar ativa, né. Então a gente começa a repensar, né, com o passar do tempo, se a gente vai fazer uma revacinação e até lá acontecem muitas inovações também, né. Mas tudo a gente avalia a partir de agora, o que que eu posso te ajudar agora, né, pra te ter mais qualidade de vida. Porque uma coisa bem importante da gente lembrar é que assim, a vacina em si, às vezes a pessoa pergunta: "Tá, mas eu tive a herpes zoster, eu posso fazer?" Deve, né. Porque com isso ou tu vai ter a herpes na forma mais branda, ou tu não vai desenvolver mais a her o vírus não vai conseguir mais te causar a doença, né. Porque quando a pessoa tem a doença, ela fica às vezes com a sensação de dor de 6 meses a 1 ano, né. Então assim, ó, e eu falo em função da herpes zoster, mas isso se aplica a outras vacinas, que nem assim, a vacina da gripe, né. O processo inflamatório que a vacina da herpes causa, a vacina da gripe causa, as outras vacinas causam nos adultos, pega uma pessoa com comorbidade, que tenha diabetes, que tenha problemas cardíacos, aí a pessoa vai ter o processo mais grave da doença, ela vai gerar um processo inflamatório no organismo, ela vai gerar, vários, descompensações do organismo da pessoa. A pessoa pode vir a ter um AVC, um infarto, pode vir a ter tipo, vai agravar o processo da pessoa. Então se a pessoa faz a vacina, ela pode não responder 100% porque o processo imunológico dela já não responde 100%, né. Porque o idoso muitas vezes ele não responde que nem uma pessoa de 18 anos, 20 anos, né. Mas ele vai responder, da forma dele, mas ele vai responder. E provavelmente ele não vai ter a herpes ou a vacina ou a influenza ou outra doença na forma mais grave. Vai evitar que a pessoa tenha que ser hospitalizada, ou que ela tem que ir para uma UTI, ou fazer um tratamento muito forte, ou muitas vezes vir a óbito, né. E que é o mais grave de tudo, né. Então o público 60 mais, a gente trabalha 4 vacinas específicas. Na farmácia, né, que é rede particular, né. Então a gente trabalha com a vacina pneumo 20,
né, que mudou também o cronograma agora, por isso que é importante a atualização, né, antes nós fazíamos 2 vacinas, hoje a gente tem uma com a resposta muito boa, que é uma vacina, imagina, tu vai lá, te vacina uma e tem a proteção contra pneumonias mais severas, meningite, otite, sinusite. Aí nós temos a vacina da herpes zoster, que eu acabei de falar, a vacina da influenza, e agora a gente tem também a vacina Arexvy, né, que ela é uma vacina contra o vírus sincicial respiratório. Que para daqui um pouco eu que tô com a minha, que não tenho uma comorbidade, que tô, né, mas daqui um pouco, quando eu chego, vai saber, né, quando a gente for mais velha, a gente pode ter uma diabetes, uma coisa assim. Então eu entro no grupo de pessoas com comorbidades. E ali, essa proteção vai ser mais importante para mim. Então, pessoas acima de 60 anos, elas têm indicação de fazer, né? Então, claro que algumas vacinas têm uma durabilidade de 10 anos, outras têm uma durabilidade de 3 anos, outras são anuais, que nem a da gripe, né? Então, a importância da gente perguntar, né? Da gente abrir, a gente estava falando de abrir a campanha, né? Pegue a sua carteirinha, né? E busque vai em busca dessa carteirinha, a mais antiga, se possível, né? Para ver o que que você tem de vacina, qual as proteções que você tem e o que que você pode fazer, né? Porque isso é um investimento, né? Hoje em dia as pessoas investem em tantas coisas e isso é pensar no amanhã, né? A gente ficar bem para depois não desenvolver, porque só quem teve herpes zoster, eu tive herpes zoster bem nova, com 27 anos, sabe a dor que a gente sente, né? E aí tu pensa assim, mas por que que tu teve? Eu tive o vírus da catapora, né? E quando a minha imunidade baixou, o meu corpo desenvolveu e a dor é muito forte, a gente gasta bastante com o tratamento também, só que tu quer ficar bem, né? E aí tu pensa que poderia ter evitado, na época não existia ainda vacina, né, mas Mas hoje em hoje dia já cada tem. vez mais atualizações e até é importante a É, gente ressaltar que vocês também trabalham com essa questão orientativa, né? sim, É mais um bastante. trabalho consultivo, às vezes o pessoal pode procurar vocês para trocar essa ideia, justamente como a gente falava, de É, levar a às vezes carteirinha. a criança vai vacinar, eu acabo vacinando o pai, a criança, a avó, porque a gente vai trocando informação, né, da importância e às vezes as pessoas desconhecem. Não é porque não querem fazer, é porque desconhecem que existe, né. É, E e aí até porque as coisas mudam muito rápido, até pouco tempo, por exemplo, HPV, a gente não tinha vacinação até pouco tempo, né? não ti a gente tinha a gente tinha uma que primeiro a gente tinha uma que era para 2 cepas, né, rede pública e aí depois para 4 cepas. E agora na rede particular a gente tem uma nona valente, né. Então pensa numa vacina que vai, te proteger contra câncer, né. E mais de um tipo, né, não é só o colo de útero, né. Então, e ela é indicada tanto para meninos quanto para meninas, né, a partir dos 9 anos de idade. "Ah, mas eu não vou levar meu filho com 9 anos de idade para fazer uma vacina da HPV". Gente, devem levar, porque quando a criança ela hoje em dia mudou muita coisa, né. Então assim, mas o importante é a criança estar imune antes dela pensar em ter depois lá na frente, porque ela não vai ter entrado em contato com o vírus. Então ela vai responder melhor. Mas isso não impossibilita que a pessoa mais velha faça a vacina também, porque ela pode até ter tido, a contato com um vírus, mas nós temos 9 de proteção, né. Então assim, a vacina ela é indicada até 45 anos, tanto de 9 anos a 45 anos para homens e para mulheres. Fora de 45 anos, ela é off-label, né, daí é uma conversa entre o médico e o aplicador e o paciente. A gente faz uma troca de informação, porque hoje em dia, as pessoas elas têm uma vida sexual ativa mais tempo, né, e elas começam novos relacionamentos com 45, 50 anos, né. Então a gente tem que entrar dentro do que, a demanda que a gente tem e entender o que o teu paciente quer e o que ele precisa, o que tu pode melhorar na qualidade de vida dele, né. Farmácia Miranda lhe oferece aí um trabalho bem especial e bem importante quando a gente É. fala na prevenção como um todo. Para quem quiser contatar vocês, como que pode acessá-los? Pode ir até a farmácia também, né, conhecer nosso espaço, né.
Pode, chamar a gente também pelo WhatsApp, né, o número é 99994 3927. Pode ligar também para o nosso número convencional, que é o 3741 4098. E a gente também atende bastante pelas redes sociais, né. Então a gente tem Instagram, Facebook. Hoje em dia a gente consegue ter mais um contato pela rede do Instagram, né, do que o Face já direciona para as nossas outras, os nossos outros contatos, né. E temos uma promoção também. Sim, a partir do dia 17 de novembro, né, em conjunto com o laboratório da GSK, né, que é o laboratório que produz a vacina da herpes, né, eu acho que gera em torno de 29% de desconto, então fica em média R$ 690 a dose, né. Só que ela dura, a princípio, do dia 17 de novembro ao dia 30 de novembro, né. Então eles fazem todo ano uma promoção, mas são poucos dias, né. Então a pessoa pode vir até a farmácia, e adquirir, né, e a gente vai estar aplicando, explicando. Daqui um pouco pode adquirir as 2 doses, a gente pode deixar Já reservadas reservado. também. Isso, para conseguir se proteger, né. Qual é o intervalo de uma dose para outra? São 2 meses de intervalo, Ah, é um até intervalo. 6 meses, né, mas a gente indica sempre uma melhor resposta nos 2 meses nesse intervalo. Muito bem, muito obrigada pela nossa conversa. Sucesso para vocês. Obrigada e para vocês também. Essa então é a Alessandra Mirandoli Biloff, da farmácia Mirandoli, especialista em vacinas, participando aqui do nosso Saúde em Foco. Até mais.